Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Gilberto de Oliveira Jales, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, para presidir e saudar a mesa do doutor em economia Raul Veloso, que falará sobre desbalanceamento federativo no Brasil. Convidamos ao palco o nosso ilustre palestrante. Boa tarde a todos e a todas. Saudando o professor Raul Veloso, fazer uma leitura brevíssima do seu currículo, que a síntese que foi fornecida pela coordenação do evento. O professor Raul Veloso é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e a Yale University, PhD em Economia pela mesma universidade, a Yale University, membro do Conselho de Administração do BNDES, da Embraer e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e atualmente é consultor econômico e colunista dos jornais O Estado de São Paulo e do jornal O Globo. Portanto, para proferir a sua palestra, passo então ao professor Jair Veloso, que falará sobre desbalanceamento federativo no Brasil. Professor. Muito bem. Começar dizendo, eu acho que eu comecei assim da última vez que eu vim aqui, começar dizendo que o prazer é imenso de estar aqui, porque para mim é voltar às origens. Apesar de eu não ser cearense, eu sou da vizinha Parnaíba, no Piauí, e do que eu me lembro da minha infância, a gente olhava mais para Fortaleza do que para Teresina, que era a capital do estado. Então, para mim, Fortaleza foi durante muito tempo a metrópole que eu mirava. E é com esse mesmo olhar de simpatia que eu sempre volto aqui. Por coincidência, a semana que vem eu vou ao Piauí, então eu estou fazendo aí uma tour diante do passado, né? É sempre bom voltar às origens. Eu que vivo viajando para tudo quanto é lado por aí, por esse Brasil imenso. Recentemente eu recebi um convite, semana passada, para fazer uma palestra numa cidade que eu não sabia nem que estado que era, Toledo. Até pensei que era na Espanha. Puxa, eu vou para a Espanha agora, hein? Vai ser muito legal. Pois é, Paraná, já estão me dizendo aqui, aí eu vi, e a outra surpresa que eu tive quando eu telefonei para acertar os detalhes, né? Porque lá eu descobri que era uma região muito rica, agronegócio, já na fronteira com o Paraguai. E aí a pessoa disse assim, pois é, nós queríamos convidar o senhor, porque lhe vimos no Roda Viva, gostamos muito. E o ano passado veio uma outra pessoa, que provavelmente é da sua área, também nós gostamos muito, que se chama Ciro Gomes. O senhor conhece? Digo, mais ou menos. Pois bem, então vocês veem que a região aqui se encontra lá no oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai, de uma forma um pouco inesperada. Mas é assim, a vida é assim. Pois bem, estou aqui e o nosso tema é essa questão de federalismo. Vamos ver aqui como é que está meu tempo.
Doutor Edilberto, quantos minutos eu tenho? Muito bem, vamos ver quanto tempo que dá e ver se também abre a chance para pergunta, algum debate aqui com a plateia. Eu vou olhar esse tema de uma forma um pouco diferente do que se costuma olhar. Eu vi aqui ontem o discurso do governador, eu gostei muito, ouvi um pedaço do discurso do meu antecessor, mas eu pensei, eu tenho de levar uma história um pouco diferente, eu não vou lá repetir ninguém. Não é do meu feitio, não é possível que eu não tenha alguma novidade para levar para esse pessoal. Eu acho que a gente tem de olhar hoje essa questão do federalismo, e aqui eu vou olhar principalmente do ponto de vista dos estados, que eu acho que é a forma mais relevante da gente olhar, de uma forma que é completamente diferente, todo mundo faz, sem querer descartar ou desconsiderar o que os outros fazem, mas como eu estou muito focado nos problemas que nós estamos vivendo no momento, eu me incomodo um pouco com as análises que eu vejo lá onde eu circulo, que vem tratando esse assunto. Aí eu estou falando principalmente das dificuldades financeiras dos estados. Essa que é, eu acho, a porta de entrada para a gente discutir esse tema do federalismo, porque ele aparece de vez em quando motivado por alguma situação. Eu acho que hoje a motivação vem dessa história da dificuldade financeira que os estados estão passando. Isso aconteceu e tem um caso assim muito óbvio e muito debatido, que é o caso do Rio de Janeiro. E o Rio tem a Olimpíada este ano, né, como vocês sabem, e lá é um estado que, no fundo, todo mundo olha para ele. No Brasil é uma vitrine muito grande, né? Tem a questão dos turistas que vão vir, o que pode acontecer. Então, o Rio apareceu nessa discussão com muito destaque. Uma segunda razão é que o governador, que hoje está no hospital, coitado, mas na época estava operando, o Pezão, ele foi num programa de televisão no início do ano e disse assim: pois é, eu estou perdido, porque meu estado tem um buraco financeiro previsto para este ano de cerca de 20 bilhões de reais. Então foi um negócio assim chocante. 20 bilhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar. E ele anunciou isso e ele disse: eu não sei o que eu vou fazer para resolver isso. Eu tenho estado vários meses que eu vou a Brasília, estou lá com a presidente da República e tal, e não consigo resolver nada. Bom, depois eu encontrei com ele, numa ocasião, conversando sobre o assunto. Nós temos um amigo em comum que pediu que eu fosse lá conversar com ele, ver se eu dava alguma sugestão, e ele virou para mim e disse: Veloso, se esse negócio continuar assim, eu acho que eu vou a Brasília com a chave do Palácio Guanabara e vou entregar para o Supremo. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Supremo é que tem uma história aí, não sei se é na Constituição ou em alguma lei, que se o Estado não paga precatório, o Supremo intervém no Estado que não paga os precatórios em dia. Então, ele fez a analogia e disse: eu vou lá e entrego a chave o Supremo e vão administrar o Estado por mim, porque eu não sei o que fazer. Então, eu estou dizendo isso a título de introduzir o assunto, para dizer que nós temos vivido e estamos vivendo uma situação muito complicada nessa área. E o Rio, para mim, é a vitrine mais visível desse processo. Mas eu vou usar, daqui a pouco, os dados não do Rio, que eu até tenho, mas vou usar os dados de Minas Gerais, em homenagem ao conselheiro que está aqui na minha frente, que é presidente do TCE de Minas Gerais, e também em homenagem aos meus amigos de Minas. Um deles deveria estar aqui no debate que vem a seguir, o secretário da Fazenda, mas por motivos de força maior ele teve de ir embora. Também seria uma homenagem a ele. Mas
o Rio, ou Minas, porque Minas e Rio são os dois estados de maior dimensão depois de São Paulo. Então, esse é um problema de cachorro grande, não é de cachorro pequeno. Não estou dizendo que os estados do Nordeste são cachorro pequeno, mas eu estou dizendo o seguinte: nós temos um problema que bateu nos grandes estados da federação, que, portanto, em tese, terão mais. Bom, São Paulo também tem problema, não tanto quanto Rio e Minas. Mas, bom, Rio Grande do Sul também. Mas Rio Grande do Sul já é menor do que Minas e Rio de Janeiro. Mas, enfim, esse é um problema que bateu nos estados de maior dimensão econômica e, portanto, teve muita repercussão e motivou uma mobilização política muito forte. E eu acho que a gente, por mais que queira tratar de aspectos que digam mais respeito aos estados menores, não tem como não falar sobre isso e chamar a atenção dos pontos e trocar ideias sobre o que fazer ou o que não fazer. Bom, as análises que eu vejo vêm sendo feitas sobre o assunto, eu acho que elas pecam por misturar, e é uma coisa que nós não podemos fazer aqui, misturar aspectos estruturais do problema com aspectos conjunturais. No final, eu vou tentar falar na linguagem da discussão de federalismo, e vocês vão ver que aqui e ali eu vou me referir a isso. Além de tentar separar o que é conjuntural do que é estrutural. Eu acho que só assim a gente entende melhor o que está acontecendo e coloca soluções. Bom, mas já falando um pouquinho sobre questão federativa, eu quero dizer a vocês que eu acho que o Brasil está longe de ser uma federação de verdade. O Brasil é, na essência, para mim, um Estado unitário. Um Estado unitário e não há essa autonomia. Tem uma forma simples de mostrar isso, porque os estados, eles hoje eu os vejo muito mais como uma mistura. Eu vou ser duro aqui, tá? Perdoe a minha franqueza, mas senão eu não choco e não provoco a reflexão. Uma mistura de departamento financeiro da União, então, isso não é uma federação, de departamento financeiro da União e, digamos assim, não digo vítima, mas estão presos numa armadilha de que vários segmentos comandam os passos do Estado dentro do seu orçamento. E, portanto, quando a gente discutir questão de autonomia, de federalismo, a gente tem que saber direitinho do que nós estamos falando, em relação a que ator desse filme, ou atores, nós estamos falando, porque senão fica um negócio meio fora da realidade. E nesse sentido, eu mesmo fui um dos que, toda vez que falava desse assunto, a primeira coisa que eu fazia, apresentava uma tabela que nem a que o governador apresentou, e sua excelente assessoria deve ter colocado na mão, que é uma tabela que mostra a distribuição da receita entre os grupos, estados, União e municípios, e ao examinar quem perdeu o peso na distribuição do dinheiro, conclui que isso tem de mudar para reequilibrar, e o problema é muito mais complicado do que uma mera distribuição de recursos entre as partes. Há outras formas de comandar que não são somente a distribuição de impostos entre os vários segmentos, que a gente tem de explorar e examinar o que é que está havendo por consequência e saber como isso está afetando as dificuldades que todos estão vivendo neste momento. Então, é só um pano de fundo para vocês verem como eu penso e vejo as coisas um pouco diferente da forma que muitos veem. Mas eu vou voltar àquilo que eu comecei a dizer, que é essa história de que a gente tem que separar
o que é estrutural do que é conjuntural. Eu vejo, por exemplo, na mídia, meus colegas, pessoas que falam sobre os temas econômicos, uma coisa comum, por último, é chegar e acusar os governadores, e muitas vezes assim, direto no nome do governador, como sendo um governador que está gerindo mal os seus assuntos, principalmente porque tem conseguido muitos reajustes de salário, então o gasto de pessoal é o vilão que é escolhido para falar e dizer: os governadores estão errados porque o que eles fizeram são os gastadores e principalmente aumentaram o gasto de pessoal. E por isso que o Estado está mal. Bom, esse é um tema que eu acho mais do lado estrutural do que conjuntural. E a outra coisa que se costuma falar é exatamente a questão das dívidas, falando dos estados que se endividam muito, dos estados que estão mais endividados, menos endividados, e aí critica porque o estado se endividou muito, ele deveria estar menos endividado, portanto sofrendo menos do que aqueles que, vamos dizer, do que a situação de maior endividamento. Aí também você tem os casos, infelizmente cada vez mais escassos, dos estados bem comportados e que aparecem como sendo o cara que fez o dever de casa, e agora aquele governador reclama porque todo mundo está facilitando a vida dos gastadores. Eu estou falando particularmente porque eu gosto de botar o nome nos bois, do governador do Espírito Santo. Foi um que falou muito sobre isso e escreveu artigos com toda a razão, porque ele tem feito uma boa gestão, mas eu também acho que não se trata de você ter uma discussão de bons gestores em confronto com maus gestores. Acho que os problemas estão presentes em todos os lugares, até porque o grupo dos bons gestores é muito pequeno. É difícil você saber se tem mais de 3 ou 4. Um número total de uns 26, né? Então, em vez disso, eu acho que a gente tem de olhar... Bom, e a questão conjuntural, que eu falei que não deve ser misturada, é que nós estamos no meio da maior recessão que o Brasil já teve. E isso significa, e aí é conjuntural, que enquanto essa recessão durar, a arrecadação vai ter um desempenho muito ruim. E aí desaba a arrecadação, e aí mesmo que você tivesse gasto de pessoal elevado, com essa queda gigantesca da arrecadação, você vai ter um buraco. Mesmo que você não tivesse tão elevada a despesa de pessoal, você teria um buraco financeiro gigante pelo efeito que a recessão tem sobre a arrecadação. Então, aí as pessoas ora veem isso, ora falam do crescimento do gasto de pessoal, mas aí eu queria dizer isso: nós temos que separar esses efeitos para entender o que está acontecendo. O conjuntural, para mim, é o mais simples, porque se trata basicamente de desabada da arrecadação, porque a atividade econômica desabou. No caso do Rio, é um pouquinho mais complicado, mas é fácil de entender, porque o Rio tem um item da receita de muito peso, são os royalties do petróleo, que esse item é ligado ao preço externo do petróleo. O preço externo do petróleo desabou, aí cai a receita de royalties junto com a receita de ICMS. E mais, o Rio tem outro problema, que também torna, que é conjuntural, que é a desarticulação do sistema Petrobras. Não só pelo preço externo ter caído, como pelas políticas erradas que se fizeram esses anos todos com a Petrobras e todo esse esquema de corrupção que a gente está cansado de ver e ouvir, e que isso tudo causou um impacto muito maior na cidade, que depende muito mais do Estado, que depende muito mais da Petrobras do que os outros. Então o Rio teve a confluência de 3 grandes fatores conjunturais que fizeram a arrecadação desabar, em cima de uma tendência estrutural de crescimento do gasto. Junta as duas coisas, aí vem os 20 bilhões de reais de buraco do pezão previsto para este ano. Ainda
em boa medida, sem solução. Esse assunto que eu estou discutindo aqui é um assunto vivo, presente no dia a dia. Houve aí um movimento para resolver isso, resolveu parcialmente, mas os problemas continuam ainda bastante vivos, e vocês vão acompanhar na mídia, e quem acompanha isso e olha ainda durante muito tempo, infelizmente, como outros problemas que nós vamos ter da agora em diante nesse processo de reconstrução econômica do país que está ocorrendo, e que eu não preciso falar nisso. Só que vai ter muita coisa ainda rolando, e eu acho que nesse sentido é que a maior utilidade do que eu vou dizer é para ajudar vocês a pensarem sobre isso, em vez de ficar numa discussão de se tem, como é que é a questão federativa, o que é que pode fazer. Eu acho que essa história de federação aqui, a gente pode até esquecer um pouco, pensar no Brasil como um país muito mais unitário do que uma república federativa, e ver os problemas que estão acontecendo, afetando todos os níveis de governo, e ver como resolver, como solucionar e procurar caracterizar bem quais são esses problemas. Nesse sentido, eu vejo isso com muito maior utilidade do que um outro enfoque. Sobre isso, eu queria passar agora para dizer para vocês o seguinte: eu acho que a gente tem de olhar o problema estrutural. O conjuntural é isso que eu já falei. O conjuntural se resolve quando a economia começar a se recuperar, voltar ao normal e a arrecadação voltar ao normal. Isso dificilmente acontecerá antes de 2018. As previsões aí dos mercados é que o PIB do ano que vem vai crescer 0,8%. O governo acabou de divulgar uma projeção para o ano que vem da ordem, se eu não me engano, de 1,2%. Então, é por aí, é de 0,8% a 1,2%. Então, o conjuntural só vai se resolver mesmo quando a gente ingressar em 2018. E aí a arrecadação volta ao normal, e é por conta disso que eu venho dizendo, gente, não tem por que aumentar imposto se eu sei que vai voltar ao normal, e se enquanto a recessão estiver presente, nós vamos seguramente ter uma incapacidade ou uma capacidade muito menor de absorver aumento de imposto, e por isso eu acho que não é recomendável falar em aumento de imposto para melhorar a situação fiscal do país. Então, a parte da recessão é essa, e isso diz que é preciso saber o que se vai fazer enquanto a recessão não vai embora. Nós vamos ter déficit, esses déficits vão ser financiados como? Essa é a questão. Devem ser financiados, não devem? O que a União está fazendo? O que os estados estão conseguindo fazer? O que eles devem fazer? Lembrando a vocês que nós estamos num estado que é unitário. E se ele é um estado unitário, eu tenho muita dificuldade de ver soluções que sejam adotadas com a União que a gente não considere adotar para os estados. Porque, no fundo, é uma coisa só, em grande medida, não deixa de ser uma coisa só. Além de ser uma coisa só, e eu vou voltar a isso mais para o final, quando eu falar das soluções, eu queria mostrar para vocês algo que eu acho que as pessoas não veem, não sabem, nem têm a obrigação de saber, mas que eu acho que a gente tem que ter em mente quando olha para a questão estrutural dos estados. Não é só uma questão de que há um aumento permanente, sistemático do gasto de pessoal, o reajuste do salário, ou o que seja, mas é que a figura do governador, como ela é vista, ela é uma figura que, na prática, não é exatamente o que as pessoas veem. As pessoas veem a figura do governador como uma pessoa que tem um poder imenso nas mãos, faz e acontece, e é ele, muitas vezes, que é responsabilizado pelos reajustes de salário que ocorrem,
que ele poderia evitar, que ele poderia não fazer. Então, vamos tirar esse mito que existe esse governador todo-poderoso. É óbvio que eu não estou falando do governador daqui, Deus me livre. Imagina, falar do governador do Santo Ceará, ou mesmo do meu Piauí. Vamos tirar o Piauí e o Ceará da história e falar nos demais governadores. Esses governadores, que não são nem o do Ceará, nem o do Piauí, imaginam, às vezes eles imaginam, têm muito poder. Nem eles percebem que eles não têm muito poder. Eles, no fundo, o que eu quero dizer é que eles têm muito pouco poder em relação ao que eles mesmos ou os outros imaginam que eles têm. Portanto, eu tenho que levar isso em conta na hora que eu vou olhar o que está acontecendo e o que pode ser feito, para não ficar achando que se o bom governador resolver parar de dar aumento de salário, vai resolver tudo. Não é bem assim, é muito mais complicado. Eu estou colocando isso, eu não digo pela primeira vez, porque eu comecei a esboçar isso numa palestra que eu fiz em Minas, em Belo Horizonte, até porque eu usei os dados de Minas Gerais. Eu não cheguei com essa clareza que está aqui. Então aqui será algo, numa certa medida, inédito. O que é? É o seguinte, não se assustem com isso aqui, mas eu vou explicar direitinho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Estado, ele é uma congregação de suborçamentos que tem comandantes por trás dele, que em geral não é o governador. Então, o orçamento estadual, vamos falar assim, resulta da agregação de alguns orçamentos, suborçamentos, que são comandados por forças políticas, vamos dizer assim, por grupos ou por, eu não gosto de usar a expressão lobby, porque sempre tem uma conotação ruim, mas corporações, mas enfim, tem comandantes, vamos chamar assim, de pedaços do orçamento que não são muito o governador. Ele não comanda muito o espetáculo. Vamos aceitar que é assim? E esses suborçamentos são os seguintes. Tem o orçamento da educação, e esses números que vocês vão ver aqui, eu calculei esses números como percentuais da receita líquida do estado que eu estou olhando, que é Minas Gerais, são dados de balanço do ano passado, como percentuais do que eu chamo, e todo mundo chama, receita corrente líquida, que é a receita corrente básica do Estado, menos as transferências que ele faz para municípios. E o cálculo para chegar naquele número, que é 51,6, esse cálculo é um cálculo definido em detalhe numa portaria, se eu não me engano, do Tesouro Nacional. Então, aqui é o dado mais oficial, e é dado de balanço, vocês possam imaginar. Aqui não tem chute, nem adivinhação. O que mais me deu trabalho foi pôr esses números, porque eu não posso estar com um número aí que não seja muito preciso, porque o que eu vou dizer não é uma coisa trivial. Mas, enfim, trivial de entender esses suborçamentos são os seguintes. Aqui é o total do gasto de cada suborçamento. Esqueçam essa sigla OCC, porque ela só vale para o lado direito, o vermelho não vale. Vejam só assim, educação é dona de 19,2% da receita corrente líquida do estado de Minas Gerais, no caso do ano passado. Saúde, 9,3%. Demais poderes, aqui a terminologia demais poderes, são todos os poderes que não o executivo. Demais é em relação ao executivo. Eles têm 14% da receita do Estado. Outras vinculações são outros donos, que não é educação e saúde, mas que têm também, por lei, um quinhão do orçamento fixo para eles. Aí vocês podem pensar, por exemplo, uma fundação
que tem uma lei que diz que tem de gastar X% em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Está aí, só para dar um exemplo. Mas são vários menores que somados dão 5,3. Aí também estão as transferências de saúde e educação que a União faz para os estados. Essas são receitas, como a gente chama, vinculadas, que fazem parte da receita corrente líquida, estão agregadas aqui. Eu deveria ter pegado isso e somado com esse pedaço menor, com educação e saúde, e agregar, e apareceria uma educação e saúde mais gorda. Mas eu preferi não fazer, porque esse aqui de educação e saúde é aquilo que as pessoas que tem a ver com a receita do Estado, não é transferência da União. Transferência da União para o SUS estão aqui, por exemplo. Mas é uma coisa que vem da União. Comando do Estado mesmo é 25% para a educação, que acaba virando 19,2%. Porque o conceito que se usa, o 25%, não é o mesmo do conceito de receita corrente líquida. É uma base menor. E saúde corresponde aos 12% sobre uma base menor. É isso. Depois das outras vinculações, vem o serviço da dívida, e pega o outro quinhão aqui, que no caso de Minas é 13,2%. Bom, até aqui vamos dizer, quem manda nesse orçamento é a galera da educação. É quem comanda a educação no Estado. Não necessariamente só o governador. Tem um corpo, comando político dentro do Estado, que dá as cartas na educação e que nomeia o secretário e que diz mais ou menos o que vai ser feito com esse dinheiro, sujeito ao que as leis dizem. O mesmo vale para a saúde, os demais poderes são os demais poderes. A Constituição deu autonomia financeira e orçamentária para os demais poderes. Eles acabaram, na prática, não tem um percentual fixo, mas cada estado tem o seu percentual que virou praxe, e isso é o que acaba prevalecendo aqui. As outras vinculações são coisas de tamanho menor, que somam isso aqui. O serviço da dívida, obviamente, tem a ver com a dívida. Então, isso aqui todo tem dono, como eu já falei. E o serviço da dívida, o dono é o Ministério da Fazenda, de cada estado. Porque o grosso dessa dívida, desse pagamento, é pagamento de uma dívida que foi renegociada e que a União assumiu e o Estado passou a dever, o grosso, passou a dever à União. Por que eu digo que é do Ministério da Fazenda? Porque o Ministério da Fazenda, no contrato que foi assinado, ele tem capacidade de entrar nas transferências que ele faz, constitucionais, que ele faz para os estados, e retém a prestação. Ou, se não der, ele entra, o contrato autoriza a ele entrar na conta bancária do estado tal no Bradesco. Ou seja, ele tem liberdade total para forçar o estado a pagar. Nesse sentido que eu digo que ele é dono desse suborçamento. Toda essa discussão que houve recentemente é em torno desse item. É claro, se tiver um estado que tem uma dívida pequena, a influência desse item é menor. Não é o caso de Minas, que é um dos estados que mais deve relativamente, por isso paga 13,2% da receita. E por último, vem um negócio que eu costumo surpreender mais as pessoas, que são os inativos e pensionistas. São os aposentados e pensionistas em geral, que são donos, no caso de Minas, de mais de 1/3 do orçamento, 34,5% do orçamento. Aí você vai dizer, mas por que ele é o dono? Porque é o dono, ué. Ele é o dono no seguinte sentido: o Estado tem de pagar, não pode deixar de pagar os aposentados e pensionistas, e com o passar do tempo, os demais orçamentos que os tinham na sua responsabilidade, muito sabiamente foram cuidando de se desfazer deles. Aprovou-se uma legislação que diz que eles não podem entrar na composição do gasto
para efeito de cumprimento daquele limite que está ali em educação, saúde e nos demais poderes. Ou seja, o governador é que tem que pagar os inativos pensionistas de todo mundo, inclusive dos setores que não apareceram até agora aqui, e eu já vou falar deles. Veja, dizer isso sem um número é muito difícil para prender a atenção das pessoas. O número é bom para você ver o tamanho do pepino em cada lugar. Claro, esses números não vão ser iguais nos estados, mas não vão poder ser muito diferentes. Pois bem, até agora, essa soma desses suborçamentos, que a gente acha que é um percentual do total, que a gente acha que o governador comanda, dá nada menos que 95,5%. Ou seja, quando eu considero a receita corrente líquida, que é o grosso da receita, e considero tudo que já está amarrado, o governador sobra para ele 4,5% do orçamento para fazer o resto. E esse pobre coitado desse governador se supõe que é o cara mais poderoso do mundo. Haja poder. Eu sou mais poderoso que ele, mas enfim, vamos lá. 4,5%. Essa sobra de 4,5%, esqueçam por enquanto o que está escrito aqui em preto, mas esses 4,5% é que ele vai pegar e vai executar a sua tarefa, que é o que eu chamo orçamento discricionário. O orçamento do governador. Eu, como sou mais provocador, eu prefiro chamar isso orçamento do governador. O orçamento do governador é o que sobra para ele gastar com segurança, agricultura, Secretaria da Fazenda, enfim, tudo que não é o que está aqui em cima. Tudo que não é educação, saúde, demais poderes, essas outras vinculações. Isto aí é o que ele vai ter de fazer com os 4,5% da receita, mais o que ele arrecadar ou conseguir de outro tipo de receita, como, por exemplo, operações de crédito. Ele pode conseguir. E tem outro item muito importante nessa parte que é dele, que são os velhos investimentos, que a gente tanto deseja, e o meu antecessor mostrou dados bonitos de evolução do investimento. Pois bem, esse mesmo investimento, que basicamente é em infraestrutura, ele está aí para o governador fazer com esse restinho de dinheiro que ele tem, mais um empréstimozinho que ele conseguir. Pois bem, eu fui atrás de ver quanto que foi os outros custeios, que na linguagem orçamentária você tem outros custeios, que é a despesa corrente, que não é pessoal, e o investimento. Desse orçamento discricionário, vocês estão vendo aqui que tem uma sobra negativa de 17,8% para o governador, quando eu faço uma conta um pouco diferente. Mas vamos ficar retendo isso aqui, porque se vocês pensarem, eu não incluí aqui a despesa de pessoal do orçamento do governador, dessas secretarias, segurança, não sei o quê. Tem essa parte que ele tem de pagar. Mas se eu adicionar a isso os outros custeios e o investimento do ano passado, e levar em conta as demais receitas que ele conseguiu, que é o que está aqui, ele fica, no final, com um buraco de 17,4% da receita, ou expresso em reais, de 9 bilhões de reais para administrar. Quer dizer, aquilo que sobrou para ele, em relação ao que ele tem de fazer, o que é que ele tem de fazer? Ele tem de fazer os outros custeios dessas secretarias que estão de fora, o investimento, e isso aí, gente, esse outro custeio e o investimento, é o mínimo minimório, porque isso aí foi dado no ano passado, quando o governador manda apertar até a alma dessas secretarias, para poder não ter de gastar muito. Mesmo assim, vocês veem, só olhando aqui, 4,5% não vai pagar
mal paga o investimento, mas tem que pagar esse custeio. E o pior, tem de pagar a despesa com ativos do orçamento dele, que é 22,3% da receita. Não dá para pagar os 3%. Imagina, ele não consegue sequer pagar o pessoal ativo das secretarias que ficam de fora com o que sobra do orçamento dele. Aí, bom, mas ele pode conseguir outras receitas. Espremeu de tudo quanto é lado, operação de crédito, não sei o quê, arranjou 6,9. Quando eu considero tudo, no final fica um buraco ainda de 9 bilhões. Aí você diz, poxa. Por isso, o título da minha coluna desta segunda-feira, se vocês tiverem a curiosidade de ver, eu contei essa história lá no jornal O Globo, na segunda-feira, onde eu digo, no final, o nosso governador apareceu com esse buraco de nós. E tem um governador muito preciso, nosso amigo Fernando Pimentel, foi ele que enfrentou isso. E ele, no final, o secretário da Fazenda deve ter dito para ele, governador, ó, nós temos um buraco de 9 bilhões de reais, 17,4% da receita, o que é que nós vamos fazer? Aí, eles devem ter decidido, como sempre se faz, usar o velho mecanismo do resto a pagar e jogar um bocado dessa despesa em resto a pagar para ser paga no ano de 2016. Aí começa a guerra do que é que vai ser pago do que ficou do ano anterior para o ano atual, que é a guerra que o secretário da Fazenda administra. Não é à toa que por acaso, meu amigo e atual secretário da Fazenda engordou 10 quilos do ano passado para cá e envelheceu uns 10 anos. Porque ele tem sempre alguém na porta dele, batendo, querendo pegar um pedaço do dinheiro deste ano, que por sua vez continua na recessão, continua com o mesmo buraco. E ele sabe que este ano ele vai ter um buraco de novo, de 9 bilhões de reais. Que a situação fundamentalmente não se alterou do ano passado para cá. O pior, ele está tendo de compensar, Deus sabe como, o fato de que aqui dentro dessa receita corrente de 51 bilhões, tem 5 bilhões de depósitos judiciais que o Estado lançou mão o ano passado para diminuir o buraco. E esse ano não vai ter mais. Então ele vai ter, para ficar igual ao ano passado, ele vai ter de substituir esses 5 bilhões. Da renegociação da dívida, o que é que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um pedaço dos 13,2% da receita, porque por essa renegociação que eles conseguiram, ele vai ter uma suspensão praticamente integral da parte dali que se deve ao Ministério da Fazenda. Ele não vai pagar este ano. E o grosso disso ele também não vai pagar o ano que vem, e isso vai ser jogado no estoque de dívida e refinanciado com mais 20 anos lá na frente. Porque se vocês pensarem bem, a única válvula de alívio para um Estado como esse, com essa conformação, é ele suspender o pagamento desse serviço da dívida. É ele chegar para um dos donos do suborçamento e dizer, eu não vou te pagar, porque os outros ele não tem como dizer. Ele vai chegar e dizer que não vai pagar os gastos de educação, o grosso disso é pessoal. Ele vai dizer que não vai pagar saúde, ele vai dizer que não vai pagar aos demais poderes, as outras vinculações, os inativos e pensionistas, os aposentados. Não, ele vai. Óbvio que os estados correram para Brasília e disseram, matriz, que eu vi, Brasília é a matriz, você tem de me liberar de pagar pelo menos um pedaço desses 13,2 bilhões para eu tapar meu buraco. Se você pensar bem, no caso de Minas, desculpa, eu falei 13,2 bilhões, misturei a bola, 13,2% da receita. Isso deve dar mais ou menos uns 6, 7 bilhões.
Então, não cobre o buraco se suspender todo o pagamento, mas atende a 60% a 70% do buraco. E os 3, Deus sabe o que é que vai fazer. De novo, joga em restos a pagar, adia pagamento de folha. O Estado de Minas vem adiando sistematicamente desde o ano passado. Aí vai aquele corpo a corpo danado de como fazer. As reações que a gente colhe, eu colho, e eu que acompanho isso de perto na mídia, das pessoas que não conhecem isso no detalhe, é que isto aqui, o Estado tem que se virar para resolver e se vire, pare de pagar. Mas, de fato, vocês vão de convir que, no curto prazo, a única coisa que ele pode deixar de pagar é isso, se a matriz concordar, óbvio. A matriz que eu digo é o Poder Executivo e o Congresso, porque isso depende de uma lei que, aliás, está lá hoje, e a urgência ontem foi retirada, não aprovou a tramitação por urgência, porque os estados do Nordeste olharam para isso aí e disseram, e para mim, o que é que vem? Eu não tenho muita dívida, eu não sei qual é a estrutura típica do estado do Nordeste, mas seguramente ele não tem isto aqui. Algumas coisas do que está aqui ele não tem. E provavelmente o gasto com inativo do pensionista seja menor, mesmo em proporção da receita. Mas os estados do Nordeste, como não tem isso aqui, e o critério de receber essa suspensão do pagamento é um critério de tamanho de dívida, obviamente eles ficaram de fora, atuaram politicamente, não deixaram a urgência ser aprovada, e o governo Temer, obviamente, que é um governo interino, querendo se afirmar e precisa ganhar o lugar ainda no Senado, vai ceder, estou dando meu palpite, e vai aumentar o fundo de participação, que é aumentar um pouco as transferências diretas para os estados do Nordeste. Isso dificilmente deixará de acontecer, na minha visão. Mas aqui, isso dá margem para a gente discutir a parte final da minha apresentação, que é o seguinte: antes de chegar nas soluções do que fazer, eu sempre evito chegar nelas, porque em geral as pessoas não concordam. É aí onde há discordância, né, na hora dos remédios. Mostrar a doença não é difícil, ou melhor, é difícil, mas depois você descobre, fica fácil. O difícil é concordar com os remédios. Então eu vou deixar os remédios para o final, e se eu esgotar meu tempo, eu nem falo neles. Mas antes de falar, tem tempo? Mas antes de falar 10 minutos nos remédios, que eu vou dizer o seguinte. Eu quero mencionar, em relação a essa questão do seguro tardio, a minha impressão é que, se valer essa minha tese de que não existe uma federação, existe um Estado unitário, em que os Estados são departamentos financeiros da União, se boa parte disso decorre do fato de que aquela receita é muito menor do que seria se eu tivesse uma situação de normalidade na economia, então boa parte do problema é falta de receita e não excesso de despesa. É claro que quando eu olho que o pessoal participa com 84,2% da receita corrente líquida, deve ter um problema de excesso de gasto pessoal. Ainda que o 84, em parte, se explique que a base diminuiu, que é a receita, está lá em cima. Se fosse um ano normal, o 84 seria o quê? 80? Se fosse 80, tinha problema de excesso de pessoal. Porque a gente se acostumou com essa história que, no máximo, o pessoal deve ser 60, incluindo os inativos e pensionistas. Então, tem essa parte aí de saber o que é que explica, mas se vocês pensarem bem, os estados não são, a rigor, quase nada diferentes da União em relação a esse assunto. E lá, de uma forma ou de outra, prevalece mais ou menos essa história
de ter os donos do orçamento, segmentos que dominam o orçamento, ou são gastos tão obrigatórios que é mesmo que fosse outro dono, e que a União só tem um pedacinho pequeno para administrar. Não é o caso aqui para eu mostrar isso, mas tem uma diferença fundamental entre a União e os Estados. Qual é? A diferença fundamental está aqui na história do serviço da dívida e no seu financiamento, que a União tem um negócio chamado maquininha de emissão de moeda. Então, se ela tiver um buraco de um certo percentual da receita que precise ter uma solução, e da mesma forma que aqui não há solução no curto prazo, de mandar embora, não sei o quê, tudo isso depende de soluções de prazo mais longo, ela, como vai fazer com o seu buraco? Se é que ela tem buraco. Admitindo que ela tem um gigantesco buraco, o que ela normalmente faz é rodar a maquininha e ninguém percebe. Na calada da noite, sem alarde, roda a maquininha, solta o dinheiro, paga o buraco. No dia seguinte, o Banco Central recebe a ordem de colocar um papel por um dia, a taxa Selic, para tentar trazer de volta, e traz aquele dinheiro que havia sido solto no dia anterior. E os Estados podem fazer isso só se a União quiser. Por isso que eu digo, não tem federação nisso. Eles, para ter uma federação, eles precisariam ter independência para se endividar e quebrar, que é o que mais ou menos ocorre nos Estados Unidos. Eles não têm, ele tem que pedir permissão à Fazenda, e ele só financia déficit se a União rodar a maquininha para ele. Como que ela faz isso? Aqui, no pagamento do serviço da dívida. Quando a União diz, Estado, não paga, sei lá, metade disso, ela, é a mesma coisa que ela rodar a maquininha, vamos supor, em 7 bilhões de reais. Ela roda 7 bilhões, entrega para o Estado, manda o Banco Central enxugar, mesma coisa que ela faz com ela. Só que aí o Estado tem de vir a Brasília e devolver o dinheiro pagando o serviço. Ou seja, se ela financia uma parte ou a totalidade do serviço da dívida dele, tudo se passa como se ela estivesse rodando a maquininha e financiando. Eu estou dizendo assim, toda essa briga que aconteceu e acontece, eu acho a coisa mais engraçada, a Ana Paula, secretária do Tesouro, enfrentando os secretários que vão vir aqui daqui a pouco, ela diz para eles assim, não tem espaço para mais nada. Que agora foram lá os municípios. Agora vão lá os governadores do Nordeste. A resposta dela é que não tem espaço para mais nada. Na realidade tem. É só rodar a maquininha. Aí é claro que a gente vai dizer, rodou a maquininha, virá o quê? Hiperinflação como resposta? Bom, aí é uma questão da gente aprofundar mais a discussão e pensar se pela emissão adicional decorrente de financiar parte do buraco do Estado ou do município, se isso causará hiperinflação além do que o governo fez. E aí eu mostro, vocês estão vendo que eu não gosto de mostrar nada, né? Eu não gosto mesmo não, no máximo um quadro. Aí eu vou para esse gráfico aqui, que é o seguinte, isso aqui é 2015, o que é esse menos 170 e o menos 117, ou melhor, menos 170 de 2016, menos 117 de 2015, menos 20 de 2014, e falta o ano de 2017, que acabou de ser definido, em torno de 140 negativo. Esses são os buracos da União, causados pelas mesmas razões que eu expliquei aqui, mudando um pouco o jeitão de contar essa história. E a União, o que é que ela fez com esses buracos? Quando ela está anunciando esse déficit de 140 bilhões, ontem, no fundo ela está dizendo, só que ninguém percebe assim, pessoal, estou rodando este ano eu vou rodar a maquininha em 140 bilhões, depois vou tentar enxugar pelo Banco Central, mas no ano que vem vai ser menor, no outro ano menor, e no outro vira superávit. É isso que ela está dizendo. Agora te coloca na posição
Porque o ministro da Fazenda é que nem o governador, que manda só num pedacinho do orçamento, mas ele tem essa tal dessa maquininha, gente. Então, ele difere do governador essencialmente pela maquininha, porque quem controla a maquininha é ele. Então, parece não ser diferente, mas é uma diferença fundamental. Porque o governador, esse sim, é um pobre coitado que pode entrar em pânico, perder os cabelos, engordar, ter um câncer. Porque vocês acham que o câncer do pezão não tem algo a ver com isso? Eu não consigo deixar de imaginar que não tem. Então, o governador, ele tem que dar um jeito, arranjar um jeito do governo fazer esse apoio. O Temer só fez essa renegociação porque ele precisa dos governadores. Mas eu achei que ele precisava dos grandes governadores, esses aí, os de peso maior. Mas a experiência de ontem mostra que ele precisa até do Nordeste, de menor peso na economia, porque eles brecaram a aprovação da urgência no projeto de renegociação. Tanto é que a postura do Ministério da Fazenda e do governo Dilma era contrária a fazer qualquer tipo de facilidade para tirar os governadores desses buracos todos. Agora, eu acho isso uma coisa que merece a gente parar para refletir, porque se de um lado eu mesmo penso com meus botões, não tem jeito, os caras são filiais dos outros, ainda que finjam que não são. O governador chega, recebe gente aqui, faz coquetéis, jantares, demonstra poder, mas na realidade ele não tem poder, no sentido estrito da palavra. Ele depende do governo, ele é uma filial do governo. Claro, ele tem poder de mobilizar a bancada no Congresso quando o Executivo precisa. Ele tem esse tipo de poder, não o poder de comando sobre recursos. A União, sim, ela é a toda poderosa quando ela tem a maquininha. Agora, digam para mim, faz sentido a gente enveredar na discussão federativa sem ter isso que eu estou dizendo por trás da cabeça? Acho que não. Acho que a gente tem que partir dessa constatação e aí sim você vai entender muita coisa que acontece na relação entre as unidades da federação, porque agora vem as prefeituras. Aí me entrevista ontem, eu estava aqui, um repórter do Globo no Rio, pelo telefone, perguntando para mim, porque lá tem uma discussão de que o prefeito do Rio está acusando o antigo aliado, governador do Rio, de que o Estado não faz nada. A prefeitura que fez tudo, que está bem, que vai receber o jogo da Olimpíada, tudo organizadinho, e o Estado tinha de estar fazendo o seu dever de casa, prestando serviço de segurança, no que seja, saúde. Imaginem vocês se um caso de um turista estrangeiro acontece no Rio, um incidente ruim, basta um. Então, eu não entendo, por exemplo, e isso é uma discussão federativa do prefeito, que aí é uma outra história. Mas eu acho que nessa altura, diante do estado deprimente das finanças do Rio, porque o buraco lá é tão grande que, 4 bi que ele recebeu, mais 3 não sei do que, não chega a 50% do tamanho do buraco dele. Então, eu fico pensando, era a hora dessa turma se juntar, se unir lá, o Estado e a Prefeitura, e fazer um pacto pela não ocorrência de nenhum incidente, pelo menos enquanto a Olimpíada durar. Essas questões é que eu acho que estão aí postas e existe uma falta generalizada de percepção de que a União emite e financia o déficit que ela quiser e os Estados não. Vocês vejam essa discussão dessa história, dessa meta do déficit primário. É um bom exemplo de como a União comanda o processo. Qual foi a estratégia, que eu olho assim a posteriori, que o Meirelles seguiu? Ele primeiro botou um bode no tamanho de um bonde, dizendo que o déficit ia ser gigantesco, e depois está diminuindo
e todo mundo dizendo, puxa, que legal. Por que isso é importante a gente discutir? Porque talvez nós estejamos diante de uma coisa que envolve muito mais uma questão de convencimento do que qualquer outra. Vai ter hiperinflação se emitir mais para acomodar a situação dos estados ou de alguns municípios. Eu vou dizer a vocês, tudo depende de como isso for vendido e absorvido. Se for bem vendido e bem absorvido, eu acho que não tem efeito nenhum sobre hiperinflação. Só que é muito difícil de vender. Porque vai ter 1 milhão de pessoas perfiladas na mídia, batendo que agora o país vai para o beleléu. Por que isso? Porque o país tem quase 400 bilhões de dólares de reserva no caixa. Ele pode aguentar pressão até um ponto muito alto de fuga de capitais. O mundo está inundado em divisas, em dólares, e vai continuar. Quanto mais a situação da Europa piora, mais o Banco Central Europeu vai emitir moeda. O Banco Central Americano não vai parar de emitir dólar. Então, do ponto de vista externo, tem uma oferta de dólares muito grande. Nós diminuímos o nosso déficit externo. Nós estamos financiando exatamente o nosso déficit. E não estamos perdendo reserva. Então, a não ser uma crise de confiança de grande dimensão, que possa ser gerada por decisões de acomodar esses déficits, a não ser por isso, que eu acho que se tiver uma história bem contada, não precisa acontecer, não há risco de volta da hiperinflação. Agora, precisa ter convencimento. E a razão entre a dívida pública e o PIB do Brasil é da ordem de 70%. Tem país, obviamente, com muito maior credibilidade, que tem razão entre a dívida e o PIB acima de 200%. Então, não é que não seja uma coisa impossível de acontecer. Mas, se vocês pensarem bem, o centro da discussão hoje nesse assunto está exatamente nessas questões de ver quanto que um leva, quanto que o outro não leva, e se levar, dependendo do que levar, vai causar um cataclismo econômico no país ou não. E aí a gente vai ouvir opiniões de tudo quanto é. Só que, para encerrar, o que eu vou dizer... Bom, mas antes de encerrar, vejam o seguinte. Por esse meu raciocínio, a União tinha de partilhar os déficits e os buracos com os estados. Se eles são a mesma coisa, farinha do mesmo saco. É que o déficit que nós estamos tendo agora resulta da maior recessão de nossa história. Não tem nada prévio, mas olha, no período de 2002 a 2013, as barras pretas é o superávit da União e as vermelhas, o superávit dos estados e municípios. Olha nesse gráfico, eu coloquei a razão entre o superávit dos estados e municípios e do total. Vejam que ela oscilou, tirando aqui 2 anos atípicos da crise de 2008 e 2009. Se você olhar, o peso da contribuição dos estados e municípios é da ordem de 25% do total. Então, fazia-se um certo superávit, o estado e município entrava com isso. Aí, quando chega agora, que a União está jogando pesado no negativo, ela quer que os estados façam superávit. Isso aqui não tem sentido. Tem de ser 25% do déficit dela, é ou não é? Não é uma regra simples? Aí vocês vão dizer, não, mas ali estão aparecendo os números positivos em 2015 e 2016. Bom, o 9,7 de 2015 é falso, porque teve déficit gigantesco, como mostrei, de Minas, e que não foi captado nas estatísticas, porque aquilo é despesa autorizada, não é despesa paga. O que não foi pago e jogado para frente, aparece como receita, que não está registrada aí. Então, esses superávites que estão aqui em cima são falsos. O número que foi anunciado ontem, puseram um superávit de 1 bi para os estados. Não tem como. Quer dizer, eu acho que está faltando um pouco o jogo da verdade, do que é realmente essa situação e dos limites do que a gente pode fazer. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer imensamente a palestra do Dr. Raul Veloso e perguntar se há algum questionamento por parte da plateia. Embora a gente está com o tempo apertado, fomos assim, mais generosos com o tempo, porque estava daqui vendo o interesse brilhando nos olhos da plateia, né, pelas provocações do professor, mas gostaria de indagar se há algum questionamento. E se... por favor, o microfone aqui. Terceira fila no meio. Pois não. Aqui. Bom, boa tarde. Parabéns, doutor Raul Veloso, pela exposição. Meu nome é Flávia Taliba. Estou como diretor-presidente do IPES, que é o Instituto de Planejamento do Estado de Ceará. Na sua exposição, o senhor tocou num ponto que eu acho merecia mais uma reflexão, a respeito talvez, passou o sentimento que naturalmente a economia brasileira vai sair desse período recessivo já a partir de 2018. Ou seja, se esse raciocínio é correto, né, então significa que talvez qualquer política proativa, seja do governo federal ou dos estados, em termos de compensar a crise ou tentar ser anticíclica, ela terá pouco efeito ou pode aprofundar mais ainda o problema. Isso é uma velha discussão, né, teórica, etc. Então, se isso é verdade, né, que se naturalmente a economia brasileira vai sair desse período recessivo, independente do que se faça, talvez as ações que o governo esteja preocupado no momento não sejam tão importantes como, por exemplo, olhar para a evolução da dívida no futuro, se ela é sustentável ou não. Então, a minha pergunta o senhor confirma a percepção que naturalmente iríamos sair da crise? Se isso é verdade, talvez o governo não tenha muito o que fazer nesse momento em termos de sinalizar para os agentes econômicos que a gente precise ter políticas proativas. E aí, nesse caso, a PEC do teto dos gastos, ela também não teria muito efeito, porque ela seria naturalmente engolida pelo processo. Né? Obrigado. Pois é. As recessões, felizmente, a história mostra, não são eternas. Elas têm um começo, meio e fim. O duro é quando elas são longas, e aí atrapalham muito. Uma variável certamente chave nessa história é a evolução da relação entre os preços dos setores, que eu vou encabeçar aqui pelo setor de serviços, e os preços dos setores industriais, que é uma forma de medir a taxa de câmbio real. Usando outra linguagem, se a taxa de câmbio real subir, ou dito de outra forma, se o preço dos serviços cair em relação ao preço dos produtos industrializados, que são os produtos que a gente comercializa no exterior, como decorrência da própria recessão, então nós teremos uma movimentação de preço que vai estimular a economia em setores que comercializam com o exterior, e a partir daí os investimentos se direcionam para ele, as exportações aumentam e a produção substitutiva de importações também. Esse é um caminho natural de saída da recessão. Ele já começou a acontecer o ano passado e está tendo efeito devagarzinho. Só ver a taxa de câmbio, quanto ela cresceu, para ver uma medida assim, quanto a taxa de câmbio cresceu. A média do primeiro semestre deste ano contra a média do ano passado. Já dá um crescimento real da ordem de 20% ao ano. Então, comparando os dois períodos. Então, por aí aumenta a rentabilidade, você redireciona a economia com maiores investimentos. Esse é um caminho. O resto, virá pela recuperação da confiança que motivará a retomada dos investimentos
em geral, não só aí, mas em geral. Eu acho que isso depende fundamentalmente da conclusão desse processo de substituição do governo Dilma pelo governo Temer. Com a conclusão desse processo e as medidas anunciadas no sentido de ajustar as contas públicas num prazo mais longo, vão trazer a retomada da confiança e dos investimentos, e por aí a gente sair também do problema. Mas o ajuste fiscal, ele precisa acontecer, a meu ver, principalmente nessa dimensão de longo prazo. Porque se ele sinalizar que no longo prazo as coisas vão acontecer e por isso se pode restaurar a confiança, boa parte da perda de confiança tem a ver com o desastre fiscal que aconteceu nos últimos anos. Então, se as pessoas entenderem que no curto prazo é muito difícil mexer nessa encrenca, mas a gente adotar medidas que vão ter efeito, pelo menos a longo prazo, e as pessoas confiarem, não haverá tanto incômodo com a subida da razão de dívida pública. O diabo é que os mercados e a opinião pública pressionam muito o governo, principalmente os mercados financeiros, para ele tomar medidas para já ter resultado agora. E é por aí que surgem as propostas de aumento de carga tributária. Muitos dizem, não tem como evitar. Isso é uma discussão que eu tive outro dia com o Maílson, que é meu amigo, trabalhei com ele, e ele é um defensor árduo de aumento da carga tributária. E eu sou um combatedor árduo de aumento da carga tributária. Eu acho que quando você está em recessão, é a pior saída. Então, mas eu digo, é muito uma questão de convencimento. Tem de haver convencimento de que tudo isso que eu estou dizendo vai dar certo e que vai funcionar, vai recuperar e a gente chega lá. Ok, agradeço, professor. Sim, doutor Eduardo também tem mais uma indagação. Boa tarde. Eu gostaria só de retomar a questão que está até na tela com relação aos resultados primários, ou déficit dos estados e no União. Porque me parece que nos números sempre há uma duplicidade. Eu vou citar um exemplo. Se pegarmos e dizermos a União terá um déficit de 170 bilhões em 2016. E eu penso que eu posso expurgar desse déficit a título da União cerca de 40 a 50 bilhões, que é o financiamento dos estados. Ou seja, a União emitindo, usando a máquina, emitindo título, mas esse recurso entra na União e vai financiar os estados com a liberação do pagamento da dívida dos estados. Então, o déficit que aparece na União de 170 bi, na verdade, se eu expurgar o que ela vai repassar para os estados, para financiar os estados, o déficit da União, na minha visão, posso estar equivocado, seria aí de 120 bilhões. Então, na verdade, quando a União emitiria aquela maquininha, ela está emitindo para ela 120 bi em 2016, mas está emitindo também para os estados, com a mesma maquininha, 50 bi. A questão também no ano de 2015, que está dando o gráfico mostra um certo superávit nos estados. O professor abordou isso bem, que na verdade não seria, porque também tem o resultado das empresas estatais e também os resultados, inclusive prevê para esse ano 1 bilhão no ano que vem, né, para ter aquele resultado de 139. Eu queria a opinião do professor contra esse aspecto que eu abordei. Se realmente esse déficit pode dizer que é da União, ou se temos que pensar esse déficit da União como também compartilhado com os estados. Porque não vou dizer, o Estado não tem a maquininha, mas a União usa da maquininha para socorrer os estados. É como se o déficit fosse dos estados. Essa é a indagação que eu faço. Alô, sim, agora voltou. Mas o que é oportuno a sua colocação, mas eu queria lhe lembrar o seguinte: esse número de 170 não é o dado observado, é 2016. Isso aí foi uma projeção do governo que nunca foi muito bem explicada. E todas as vezes que eu pressionei, tive a oportunidade de pressionar por explicação disso, o que me disseram
E aí vocês vão ver como na cabeça de todo mundo não existe federação no Brasil. O que me disseram é que dentro desse número tinha uma margem para representar o que no final nós teríamos de engolir de déficit do conjunto do Estado. Mas só que nunca ninguém deu esse número. Qual é? Se era 20, 30. Então ficou muito difícil de trabalhar. Ele ficou como o número 170, como uma indicação do que poderia ser esse déficit. Agora, quando eu reclamei disso, eu disse, não, mas por quê? Eu, se fosse vocês, só faria o da União, deixo os estados de fora e põe eles lá em cima, põe eles no outro gráfico. É melhor você botar, vamos supor, só para exemplificar, que fosse 130 mais 40. Botava 130 na União e 40 nos estados. Ficava muito mais transparente. Não, mas é que a visão geral que habita por aqui é que é um déficit só. Quer dizer, Estado e município e União é uma coisa só, a gente tem que tratar como se fosse um ente só. Que é assim que os mercados olham, que não tem essa separação. Eu só estou dizendo que essa foi a explicação para isso. Mas, na realidade, embute essa sensação de que não existe federação. Eles estão com comando total e fazem o que for necessário e vão permitir que se explicite um déficit de X ou de Y. Então, essa é a primeira parte da sua história. Então, mas vamos supor, só para exemplificar, e aí realmente não faz muita diferença se os 30 ou 40 estejam dentro dos 170 ou estejam explicitados fora. Tanto é que tem esse 6,6 e uma hora eles soltaram como superávit, como meta. A gente esquece o 6,6. Vocês viram como as informações não é para não iniciados. Esquece o 6,6. Imagina que aí dentro tem uns 30, 40, que é o que vai resultar para o Estado. E esse é o número que eles estão trabalhando. Eu acho que ficou também como uma forma de comunicar uma situação muito ruim, que isso nunca foi explicado direito. Uma situação muito ruim para depois, quando aparecesse a meta do ano que vem, ela aparecesse bem menor do que a deste ano. E pode ser parte da estratégia de comunicação. Isso é tão enrolado que se fizer assim, acaba... Na hora que eu puser no gráfico o 130 aqui, vai dar a sensação de que está melhorando, de alívio, agora está indo bem. Vai ganhar na comunicação. E precisa ganhar na comunicação. Só que eu preferiria fazer uma comunicação mais transparente, que eu acho que no final, e o governo Dilma mostrou bem isso, no final, se você não faz muito transparente, direitinho, no final você acaba se ferrando. Eu prefiro fazer transparente, dizer, é isso, nós estamos assumindo isso, e vai ser assim, vamos deixar os estados terem déficit de tanto, vai ser isso, vamos distribuir esse déficit e não fazer o que eu vejo eles fazerem, essa história de fingir, como, por exemplo, anunciaram um bi de superávit para o Estado ontem, para 2017, que é o menor sentido. Com o que está autorizado agora, com essa história da renegociação, já dá um déficit maior do que o bi. Para que botar um bi? Não é a forma que eu considero mais adequada de comunicar para ganhar. Comunicar para ganhar, eu acho que tem que ser com um jogo muito verdadeiro. Agradecer ao professor Raul Veloso. Eu sei que muitas indagações... tem mais uma indagação aqui. Ele não ia aguentar ficar calado. Em função da questão do tempo, né? E nós teremos a mesa com os secretários. Nós vamos abrir a indagação. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Presidente Gilberto, obrigado pelo convite. Eu estou aqui acompanhado de outros secretários de Estado da Federação Brasileira, portanto, isso demonstra inequivocamente o prestígio do presidente, de todo o Tribunal de Contas, sobretudo ter a presença mais uma vez aqui do professor Raul. 2 pontos rapidinhos. Primeiro, quando se fala que o primário de 2015, 116, queria só pontuar, professor Raul, que tem 55 bilhões do exercício
E tem da dita pedalada de 2009 a 2014, que por resolução do Tribunal de Contas da União, esses 6 anos tiveram que ser pagos de uma vez só. Portanto, contabilmente, lá tem era 114, mas ele está 116 bilhões. Mas, contabilmente, o déficit primário do governo federal 2015 é 55 bilhões. Porque ele foi obrigado a fazer um aporte de 57, 58 bilhões para poder cumprir a determinação do Tribunal de Contas no que diz respeito às pedaladas. Portanto, a alteração é de 55 para 170 e não de 112 ou 116, o que demonstra que realmente o que o senhor Raul falou, esse valor ele está muito distante do que efetivamente poderia se prever no primeiro momento. Segundo, o problema de visão aqui. A gente dá uma ênfase no Brasil, na minha modesta concepção, uma ênfase muito grande no fiscal. Aqui só se examina o resultado primário. Quando você decompõe o resultado nominal do governo federal, você tem uma variação de 613 bilhões de reais. Quando você vai decompor isso, você vê que 57 bilhões das pedaladas, com 55 do déficit primário, 501 bilhões é de pagamento de juros da dívida pública. Que a lei de responsabilidade fiscal em nada afeta esse manejo da política monetária, absolutamente nada. Então, o Brasil é capaz de, simultaneamente, elevar a taxa de juros para 14,25, para uma inflação que vai a 10,67, e, ao mesmo tempo, mantém 14,25 para uma inflação esperada agora de 7,23, que é do relatório Focus, Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, a taxa de juros real do Brasil está ficando insustentável. E aí a discussão ela é substituída. Quer baixar a taxa de juros por decreto? Não é isso. Não faz sentido você ter 14% por inflação de 10%, ter as mesmas 14% por inflação de 7%. Então é uma ponderação, uma reflexão para saber se já não está na hora da gente começar a pensar que essa condução da política monetária possa ser melhor acompanhada, não só por nós, economistas, pelos tribunais de contas, enfim, porque essa conta, mesmo com o primário positivo, que é a grande ênfase aqui da discussão, eu não sei se a gente conseguirá passar uma situação de sustentabilidade da dívida pública. Eram só essas considerações para contribuir para o debate. Obrigado. Pois é. Aí, o número aqui que você estranhou é porque aqui é União, Estados e Municípios. Só por isso. A outra coisa, essa parte da mistura dos juros com o primário, que é o que eu acho que é a segunda parte do seu discurso, que foi um belíssimo discurso, eu não sei se tinha outro ponto além desse. Eu digo a você com toda seriedade, um país, eu vou responder de maneira rápida e simples, um país que não tem credibilidade como o Brasil, ele não pode se dar o luxo de querer mexer na taxa de juros com vistas a ter um resultado fiscal mais favorável. Ele fará a sua política monetária em função de, vamos dizer assim, de lógica da própria política monetária e tendo em mente, como eu sei que se tem, que o Brasil tem credibilidade nenhuma. Tanto é que ele coloca papéis ainda, basicamente, por um dia. Então, numa situação dessa, é muito complicado você discutir a política monetária num contexto fiscal, como buscar uma forma de reduzir a despesa por prática de taxa de juros menos acentuada do que está acontecendo. Eu acho que nós não temos como nos dar esse luxo. Nós vamos ter que confiar na diretoria do Banco Central que está aí, que vai fazer o melhor possível dentro das circunstâncias, porque o nosso país não pode se dar o luxo de misturar essas questões quando a nossa credibilidade ainda é tão baixa, exatamente pela acumulação de resultados fiscais ruins ao longo de vários anos. Agora, eu acho que o temor que eu acho que você expressou no final, e que há um risco de se continuar com juros reais altos e superávit primário não muito altos, da dívida explodir, crescer a ponto de explodir, eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter de testar. Vai ter de testar, não é uma questão que a gente possa prever antes, da mesma forma
que, se você se lembrar, em 2002, 2003, na passagem de 2002 para 2003, a sensação era de que nós tínhamos nadado e morrido no seco. Porque, diante da razão dívida PIB da época, era 50%, o que se imaginava de taxa de juro real para frente, e o que se imaginava de crescimento do PIB para frente. Todas as simulações, minhas inclusive, davam um crescimento explosivo da dívida. No espaço de 3 anos, eu não vou entrar do porquê, mas só vou dar o fato. No espaço de 3 anos, nós pagamos a dívida externa pública, pagamos, e entramos num ciclo virtuoso. Por quê? Porque as variáveis que entram nessa conta são muito sensíveis a mudanças, e com uma combinação de mudanças que nem foram tão expressivas em cada uma delas, aquela projeção de explosão virou uma realização de declínio. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente pode acabar construindo uma configuração suficientemente favorável, capaz de fazer a razão dívida PIB não explodir, ou se comportar razoavelmente bem. Agora, abandonar a política monetária autônoma para tentar mexer nela e afetar o resultado das contas públicas, reduzindo na marra a taxa de juros, eu acho muito mais arriscado. Isso é que pode trazer uma aceleração da inflação, uma piora de expectativa. Mas, enfim, é uma questão de escolha. Eu, se estivesse sentado lá, eu faria o que o Ila está começando a fazer. Talvez outros fizessem diferente. É uma questão de escolha. As pessoas que sentaram nesse momento vão fazer. Agora, que nós temos de cuidado fiscal, temos. Porque a situação atual, comparada com a situação que acabou vigorando no fim do governo Lula, é um verdadeiro desastre. Ainda que o déficit tenha sido 50 ou 60 o ano passado e vai passar para, em vez de 170, possa passar para 130, 140 este ano, quer dizer, nós estamos, e depois possa diminuir, se estabilizar e reduzir, nós temos de fato de uma vez por todas, resolvermos os problemas estruturais. E é uma pena que você não tenha ouvido a primeira parte da minha discussão, que é falando dos problemas estruturais dos Estados, que competem muito à sua função. Nós temos de dar um jeito nisso, porque senão, de vez em quando, a gente vai voltar a essa discussão, e eu dizendo que não tem credibilidade, você dizendo talvez possa reduzir mais os juros, e a gente nunca vai chegar num acordo. Bom, infelizmente, nós não podemos estender mais ainda o debate, e eu gostaria, novamente agradecendo ao professor Raul Veloso, convidar a conselheira do Tribunal de Contas do Ceará, Soraya Vitor, para entregar o certificado ao ilustre palestrante. Agradeço. Neste momento, o professor Raul Veloso vai sortear o seu livro, O Dia do Juízo Fiscal, da editora Fórum Nacional. Ele falou aqui que, infelizmente, não deu para trazer para todo mundo. Enquanto isso, a gente também vai preparar o cenário para a próxima programação, que é a mesa redonda com os secretários da Fazenda. Érico de Holanda Barroso.
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanso. José Auriço Oliveira. Otávio Lessa de Geraldo Santos. Maria Helena Góes Ferreira de Filgueiras Lima. Leonel Góes Lima Oliveira. Paula Alcântara Saraiva Leão. Giovanni Batista Feltz. Pedro Humberto Rocha Filho. Marina Taeko Sakamoto. Pedro Carlos dos Santos Botelho. Williams das Neves Barbosa. Felipe Aguiar Nobre Aragão. Cristiane da Cruz Busato. Kleber Dantas Eulálio. Tatiane Cavalcante Pimenta Gomes. Luiz Humberto Castro de Freitas. E a última agora. Bernardo Ari Ronce de Sansford Lima. Antônio Gilberto de Oliveira Jales.